Prezados alunos, continuando o tópico sobre análise de pontos de função, eu vou mostrar aqui um exercício em que eu já coloquei os resultados, a resposta, e vou explicar para vocês como fazer os cálculos, tá? Então, nós temos aqui, hipoteticamente, uma loja virtual. Essa loja virtual tem 3 tabelas no banco de dados: produtos, clientes e vendas. Interage com outros 2 sistemas, que são o controle de estoque e o sistema contábil, e com 3 tipos de usuários: o setor de logística, que recebe os pedidos para poder fazer as entregas do que foi vendido na loja virtual, os clientes e os gerentes que recebem as informações sobre as vendas. Então, seguindo todos os passos para fazer o cálculo dos pontos de função não ajustados, que é a primeira parte. Qual é o tipo de contagem? Uma aplicação nova, uma aplicação que já existe, agora eu quero contar, ou a manutenção, fazendo uma manutenção de uma parte do sistema. Eu estou supondo aqui que é uma aplicação nova. Número 2, qual é a fronteira da aplicação? A ideia aqui é fazer a contagem da loja virtual. Então, o controle de estoque e o sistema contábil estão fora da fronteira da minha aplicação. Se eu for acessar alguma coisa desses sistemas, isso eu vou contar como um arquivo de interface externa. 3. Quais são os arquivos lógicos internos e os arquivos de interface externa que eu tenho nesse meu sistema? Os meus arquivos lógicos internos são essas tabelas do banco de dados que eu uso, que fazem parte do meu sistema da loja virtual: produtos, clientes e vendas. Eu tenho 3 ALIs. Quais são os meus arquivos de interface externa? A interface que eu tenho com o controle de estoque e com o sistema contábil. Então, nós temos 3 arquivos lógicos internos e 2 arquivos de interface externa. Agora, eu preciso definir para cada arquivo lógico interno e para cada arquivo de interface externa quantos TEDs, quantos tipos de elementos de dados, que são os campos, e quantos TERs, quantos tipos de elementos de registros cada um deles tem. Como a análise de ponto de função, ela é uma metodologia, eu tenho que seguir o passo a passo para poder chegar no resultado correto. Para eu poder contabilizar quantos TEDs, quantos campos, eu preciso conhecer as tabelas. Então, eu estou supondo aqui, ó, que a minha tabela produtos tem 10 campos, são 10 TEDs, código, nome, quantidade, então todos os campos que compõem a tabela. Clientes tem 5 campos e vendas tem 10 campos. Então, eu vou ter que fazer o cálculo para cada um dos nossos arquivos. Nosso arquivo lógico interno de produtos tem 10 TEDs, e quantos arquivos referenciados, quantos tipos de elementos de registros? O que quer dizer tipo de elemento de registro? Vamos supor que eu tenho clientes, e eu separei no meu banco de dados cliente pessoa física e cliente pessoa jurídica, como se eu tivesse generalização, né? Se eu fizesse o cliente e eu especializo ele em pessoa física, pessoa jurídica. Então, se eu tivesse uma tabela de produtos e eu guardasse separadamente os produtos e eu tivesse tabelas por categorias de produtos. Então, eu teria diferentes tipos de elementos de registros. Geralmente, a gente só tem um. Então, eu tenho todos os produtos numa única tabela, eu tenho um único tipo de elemento de registro. Eu tenho todos os clientes numa única tabela, eu tenho um único tipo de elementos de registros. Então, aqui nesse exemplo, nesse exercício, eu usei tudo como um único tipo de elemento de registro. Então, o nosso arquivo lógico de produtos tem 10 campos, 10 TEDs, um tipo de elemento de registros. Clientes tem 5 campos, um único TER. Vendas tem 10 campos, um único TER. Os arquivos de interface externa do controle de estoque e o sistema contábil, eu não tenho acesso ao banco de dados, então eu estou colocando para os dois um TER, um único tipo de elemento de registros, e o TED depende de quantos campos eu preciso para poder acessar esse sistema externo. Então, controle de estoque. Quando eu vou fazer qualquer manipulação de consultar o estoque do produto ou dar baixa no número de unidades que eu vendi, eu posso usar somente o código do produto. Então, um único campo me permite fazer isso. Sistema contábil. Por exemplo, eu vou registrar a venda que foi efetivada, a nota fiscal. Eu vou usar um único campo, que é o número da nota fiscal. Então, a princípio, eu estou pensando numa coisa mais simples, que a minha interação com o sistema contábil e com o controle de estoque se dá apenas a partir de um campo-chave, então, um único TED. Próximo passo, nós temos que definir
as entradas externas, as saídas externas e as consultas externas. O que é uma entrada externa? Toda a parte de manutenção das tabelas do banco de dados que fazem parte da minha aplicação, dos meus arquivos lógicos internos. Incluir, alterar, excluir. Então, incluir um cliente, alterar os dados de um cliente, excluir um cliente da tabela, incluir um novo produto, alterar os dados de um produto. Tudo isso são entradas externas. Consultas externas, como o nome já diz, é uma consulta. Consultar cliente pelo CPF, consultar cliente pelo nome, consultar cliente pela região, consultar produtos mais vendidos, menos vendidos, consultar produto pela quantidade de estoque, tudo isso são consultas. Saídas externas, quando eu vou emitir um relatório, pode ser um relatório na tela ou impresso, um gráfico, emissão do pedido, nota fiscal. Então, eu tenho que detalhar tudo, eu tenho que chamar toda a equipe do projeto e a gente tem que detalhar todas as entradas, saídas e consultas. Aqui eu vou colocar alguns exemplos, né, para a gente fazer os cálculos. Incluir cliente, alterar os dados do cliente, excluir o cliente, incluir um produto, alterar os dados do produto, excluir um produto, efetivar uma venda, são todas EE, entradas externas. Consultas, coloquei alguns exemplos aqui, né? Eu tenho que fazer o mais completo possível para eu poder chegar no número de pontos de função que vai realmente me dar o número necessário para eu calcular o esforço e o quanto vai custar o meu software. Então, algumas consultas, consultar produto pelo nome, consultar cliente pelo CPF, consultar cliente pelo nome, todos são consultas externas. Saídas externas, fiz alguns exemplos aqui, ó. Relatório de vendas mensal, relatório de vendas semanal, um gráfico de vendas por região, a emissão do pedido, a emissão da nota fiscal, todas essas, então, são saídas externas. Para cada uma dessas entradas externas, saídas externas e consultas externas, eu tenho que saber quantos campos eu vou utilizar, que são os TEDs, tipos de elementos de dados, e quantos arquivos eu referencio, quantos arquivos eu acesso no banco de dados para fazer isso. Então, por exemplo, eu vou pegar cada um deles aqui, que a gente colocou no número 5, ó, e vou detalhar. Então, eu copiei tudo que está no número 5 aqui e vou detalhar aqui no 6. Ó. Incluir um cliente, que é uma entrada externa. A minha tabela cliente tem 5 campos, 5 TEDs. Então, quando eu incluo um novo cliente, eu posso interagir com esses 5 campos. É apenas um arquivo referenciado, porque eu trabalho com a tabela de cliente. Tá? Mas vamos supor que eu fiz um banco de dados onde o Estado, a União da Federação lá, o nosso Estado está guardado numa tabela auxiliar. E aí, quando eu digito o endereço e eu vou colocar a unidade federativa, né, eu, ao invés de digitar ali, eu vou selecionar numa caixa combo, né, numa combo box, e isso vai buscar o dado de uma outra tabela, de uma tabela auxiliar. Isso significa que eu não teria um único tar, eu teria 2 tars, 2 arquivos referenciados. Aqui eu estou pensando numa coisa mais simples, né, está tudo numa única tabela. Então, para facilitar aqui, a tabela cliente, a tabela produto, são tabelas únicas que não têm subdivisões, né? Se eu vou alterar os dados do cliente, eu também posso manipular os 5 campos do cliente, 5 TEDs, um único arquivo que é o arquivo do cliente. Se eu for excluir um cliente, um único TED, por quê? Porque se eu souber a informação da chave, pode ser o código do cliente, pode ser o CPF dele, eu consigo excluir. Então, um único TED me permite fazer essa exclusão. Eu vou incluir um produto, são 10 campos, 10 TEDs. Vou alterar os dados do produto, eu posso alterar os 10 campos, os 10 TEDs. Vou excluir um produto, com um único TED, que é o código do produto, eu consigo fazer isso. Para excluir um produto, eu botei aqui que eu vou referenciar 2 arquivos, 2 tar. Por quê? Eu vou excluir o produto da tabela produto, mas eu tenho que verificar se esse produto não está em estoque. Eu não posso excluir um produto que está estocado, que existe no meu estoque. Então, eu vou trabalhar com 2 arquivos. Para efetivar uma venda, eu coloquei 6 TEDs e 5 tar. A que campos eu preciso para efetivar uma venda? Qual é o cliente? Qual é o produto? A nota fiscal? Qual é a data da venda? Qual é a quantidade? Qual é o valor? Eu já contei 6, mas pode ter mais. 5 arquivos. Por que 5 arquivos? Eu vou vender um produto, preciso usar a tabela de produtos. Para um determinado cliente, vou usar a tabela de cliente. Vou efetivar uma venda, vou usar a tabela de venda. Quando eu faço a venda, eu tenho que excluir essas unidades do estoque, eu vou usar o meu arquivo de interface externa do estoque e eu vou registrar essa nota fiscal de venda no sistema contábil. Então, eu vou trabalhar com 5 arquivos referenciados.
3 que são arquivos lógicos internos e 2 que são arquivos de interface externa. A efetivação da venda seria a nossa transação mais complexa do sistema, aqui nesse caso, né? Consultas externas, aqui eu coloquei 3 exemplos, né? Então, por que eu coloquei só um TED? Porque com um único campo eu consigo fazer a consulta, né? Consultar produto pelo nome. Com o nome do produto eu consigo fazer a consulta. Consultar cliente pelo CPF. Só o CPF me serve, é um TED. Todas elas trabalhando com um arquivo só, tá? Porque eu não estou usando múltiplos arquivos, né? Consultar o produto, só uso a tabela do produto. Consultar o cliente, só uso a tabela cliente. As nossas saídas externas. Aqui depende muito como vocês vão pensar na saída, né? Então, por exemplo, relatório dos endereços dos clientes cadastrados. Só trabalho com arquivo de cliente, é um TAR. Quantos campos dos clientes eu vou colocar no relatório? A tabela clientes tem 5 campos. Se eu colocar todos os 5, eu uso 5 TEDs. Ah, mas eu vou fazer um relatório mais simples, vai ter só o CPF e o nome do cliente, então teria só 2 TEDs. Isso tudo a equipe vai ter que se reunir e verificar o que vai ser construído, quais são os artefatos, né, os relatórios todos que vão ser feitos e determinar quantos campos vai ter em cada um. Podem ver que é um trabalho bem demorado e detalhado, né? Relatório de vendas mensal. Eu vou fazer um relatório que vai mostrar 4 campos na tela, ou na impressora, pode ser impresso ou não, né? Eu vou colocar o código do produto, o nome do produto, qual foi o cliente, qual foi a quantidade, então quantos campos eu quero mostrar e quantos arquivos eu referencio. Para mostrar as vendas mensais, eu preciso saber qual é a informação do produto, que está na tabela produto, e a informação da venda que está na tabela de venda. Então, dois TARs. Não preciso saber qual é o cliente, então não vou usar a tabela de cliente. Mas eu quero fazer um relatório detalhado com o cliente, então eu teria que usar três arquivos referenciados, porque eu também teria que usar a tabela de cliente, né? Por exemplo, emissão de pedido. Eu coloquei aqui, 8 TEDs e 3 TARs. Então, por que 8 TEDs? O que eu vou colocar no meu pedido? Vai aparecer o CPF do cliente, o nome do cliente, o código do produto, a descrição do produto, a quantidade que foi vendida, a data da venda, o valor da venda. Então, quanto mais campos vocês colocarem no pedido, na emissão desse pedido, maior vai ser o número de TEDs que ele vai ter. Eu coloquei aqui um exemplo com 8. Quantos arquivos referenciados para fazer um pedido? Eu preciso da tabela clientes, da tabela produto e da tabela vendas. 3 arquivos. Então, aqui eu fiz uma parte, né? Algumas entradas externas, algumas consultas e algumas saídas externas. O sistema completo seria bem mais detalhado, né? Depois que a gente fez todo esse detalhamento, eu vou colocar numa tabela onde a gente tem arquivos lógicos internos, arquivo de interface externa, entrada externa, saída externa e consulta externa. E aí, para cada um deles, eu vou classificar se é de baixa complexidade, se é de média ou se é de alta complexidade. E para isso, eu vou usar aquelas tabelas que estão na nossa videoaula que eu fiz antes, né? Aquela videoaula onde eu apresento os slides com todas as tabelas. Então, nós temos ali, para calcular a complexidade de um arquivo lógico interno ou de um arquivo de interface externa, tem uma tabela. Para calcular a complexidade de uma entrada externa ou consulta externa, é uma outra tabela. Uma tabela só para saídas externas, e depois as tabelas com o número de pontos, os pesos. Então, por exemplo, um arquivo lógico interno de baixa complexidade conta 7 pontos. 7 pontos de função. Por exemplo, uma consulta externa, uma CE, de alta complexidade conta 6 pontos. Uma entrada externa, EE, de média complexidade, conta 4 pontos. Então, antes de eu chegar nos pontos, eu tenho que saber quantos ALI são de baixa, de média e de alta complexidade. Quantos arquivos de interface externa são de baixa, de média ou de alta complexidade. E aí, para isso, eu uso essas tabelas aqui. Então, por exemplo, vamos ver aqui o detalhamento. Quantos ALIs tem nesse meu sistema? Tem 3, produtos, clientes e vendas. E aí eu já tinha calculado as TEDs e os TERs. Isso a gente fez aqui, eu só fui pegando a sequência do exercício. Aqui nós calculamos quantos arquivos lógicos internos e arquivos de interface externa nós temos, e aqui quantos TEDs e arquivos e elementos de registros cada um tem. Então, eu copiei isso lá para a tabela. Aí eu tenho um arquivo lógico interno com 10 campos e um ter, 5 campos e um ter. Quanto é que isso vale? Eu vou olhar naquela tabela dos arquivos aqui,
Tem só um tipo de elemento de registros, e se for até 19 TEDs, é de baixa complexidade. Então, nesse meu exemplo aqui, todos os nossos arquivos lógicos internos são de baixa complexidade, tá? Arquivo de interface externa. Vamos olhar aqui também na tabela. Segue a mesma tabela do arquivo lógico interno. Se tiver um único tipo de elemento de registro e até 19 TEDs, também é de baixa complexidade. Então, os nossos arquivos de interface externa também são de baixa complexidade. Tem um TED e um ter. Nenhum deles tem mais do que 19 TEDs e todos eles estão só com um ter. Quanto conta? Quantos pontos de função eu tenho para um arquivo lógico interno de baixa complexidade ou para um arquivo de interface externa de baixa complexidade? Eu vou olhar na tabela que tem os pontos. Arquivo lógico interno baixa complexidade conta 7 pontos. Arquivo de interface externa de baixa complexidade conta 5 pontos. Eu cometi um erro aqui, são 5, tá? Desculpa. Eu tinha pego o mesmo número lá do... Então, vamos conferir a tabela ali para ver se a gente não errou nada, ó. Então, aqui, ó. Arquivo lógico interno, baixa complexidade, 7 pontos. Arquivo de interface externa, baixa complexidade, 5 pontos. Aí tem para média e para alta. Os nossos todos ficaram aqui, ó, em baixa complexidade. Então, nós temos 3 arquivos lógicos internos de baixa complexidade. Cada um deles conta 7 pontos. 3 vezes 7, 21. Não temos nenhum de média, nenhum de alta. Arquivo de interface externa de baixa complexidade. Cada um conta 5 pontos. Temos 2. Dá 10 pontos. Não temos nenhum com média, nenhum com alta. Agora vamos para entradas externas. Aí tem uma outra tabela. Vocês não têm que decorar as tabelas, tá? As tabelas todas a gente usa como consulta, né? Então, aqui, para entrada externa ou consulta externa, o número de arquivos que eu estou referenciando e quantos TEDs tem. Por exemplo, o mais simples, se tiver um único arquivo referenciado e for até 15 TEDs, de 1 a 4 e de 5 a 15, mantém o baixa complexidade. Então, a nossa maioria de entradas e consultas tem um único arquivo referenciado e não passa de 15 TEDs, então vai ser de baixa complexidade. Vamos conferir aqui, ó. 5 TEDs untar, baixa complexidade. 5 TEDs untar, baixa complexidade. 1 TED untar, baixa complexidade. 10 TEDs untar, baixa complexidade. 10 TEDs untar de novo, baixa complexidade. 1 TED e 2 TAR. Vamos olhar, botei aqui baixo, mas vamos conferir na nossa tabela. Tem 1 TED e 2 TAR. 2 TAR, de 1 a 4 TEDs, também é baixa complexidade. 6 TEDs e 5 TAR, ó, que é aquela nossa transação mais complexa, que é a efetivação da venda. 6 campos e 5 arquivos referenciados. Vamos conferir na nossa tabela. 6 TEDs é maior ou igual a 3, e o número de campos de arquivos, né? Só deixa eu conferir de novo. Vamos lá de novo aqui. 6 campos e 5 arquivos referenciados. Então, 5 arquivos referenciados, maior ou igual a 3. 6 campos, entre 5 e 15. Então, é alta complexidade. Alta complexidade. Conta 6 pontos. Mas onde é que eu tirei os 6 pontos? Daí é na outra tabela, né? Então, quanto conta uma entrada externa de baixa, de média ou de alta complexidade? Daí eu vou lá na outra tabela. É bem complexo de fazer, né? Então, aqui, ó. Entrada externa, baixa complexidade, 3, média, 4, alta, 6. Então, eu sei que as baixas contam 3. Cada entrada externa baixa conta 3 pontos. E a alta conta 6. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 baixas. 3 vezes 6, 18. E apenas uma alta. 6 vezes 1. Saídas externas. Aí, se a gente olhar aqui, ó,
A entrada externa e a consulta externa, pela metodologia da análise de pontos de função, tem uma única tabela. A saída externa tem uma tabela separada, não é a mesma forma, né? É um pouco diferente para fazer a contagem. Então, nossas saídas externas, 5 TEDs e 1 TAR, 4 TEDs e 2 TAR, 4 TEDs e 2 TAR, 2 TEDs e 1 TAR, 8 TEDs e 3 arquivos referenciados, 3 TAR, 9 TEDs e 3 TAR. Então, aqui eu tenho várias baixas e 2 médias. Então, vamos conferir na tabela se eu fiz certo, né? Ó, então, eu tenho 5 campos e 1 arquivo referenciado para saída externa. Não na saída externa. Um arquivo referenciado de 0 a 1 até 5 campos. Baixa complexidade. Ok. Vamos olhar uma outra ali para ver se eu fiz corretamente. Vamos pegar essa da média aqui, ó. 8 TEDs e 3 arquivos referenciados. Então, saída externa, 3 arquivos referenciados, vai cair aqui, ó. 8 TEDs, entre 6 e 19, então é média complexidade. Quanto que conta os pontos, né? Saída externa, complexidade 4, complexidade baixa conta 4 pontos, média conta 5 pontos e complexidade alta conta 7 pontos. Nós temos ali, pelo nosso cálculo, de baixa e de média complexidade. Então, vai contar 4 ou 5 pontos cada uma delas. Então, saída externa, baixa complexidade conta 4 pontos, média complexidade conta 5 pontos. Aí nós temos 4 de baixa complexidade, cada uma contando 4 pontos, dá 16, e 2 de média complexidade, cada uma contando 5 pontos, 5 vezes 2, 10. Aí tem a consulta externa, mesma coisa, quantas TEDs e quantos TAR. Então, nós temos ali 3 consultas externas que nós contamos, e eu vou verificar na tabela. Tem um arquivo referenciado e um TED. Isso é uma consulta externa de baixa complexidade. Eu vou lá na tabela, entrada externa e consulta externa é a mesma tabela, então nós temos um arquivo, se os TEDs forem de 1 a 4, ou de 5 a 15, ou até 15 ainda é baixa complexidade, se eu tiver um único TAR, um único tipo de arquivo referenciado. Aí, quanto conta uma consulta externa de baixa complexidade? Ó, uma consulta externa de baixa complexidade conta 3 pontos. Aí eu venho aqui, todas as minhas têm só um TAR, tem só um TED, então todas são de baixa complexidade, cada uma conta 3 pontos, eu tenho 3, 3 vezes 3, 9. Aí eu vou somar. Eu só fiz uma mudança aqui no arquivo de interface externa, então vamos só conferir a soma. Eu vou somar todos os pontos de função não ajustados desse meu sistema. 21 mais 10, mais 24, mais 26, mais 9. São 90 pontos. Eu tinha contado ali porque eu tinha somado errado os arquivos de interface externa, tá? Então, nós chegamos nesse exercício que o nosso sistema, essa nossa loja virtual, claro, eu não detalhei todas as entradas, consultas e saídas, eu fiz um pedacinho dele, né? Só esse pedacinho que nós detalhamos aqui nesse exemplo, nós temos 90 pontos de função não ajustados. Tá? O que é não ajustado? É que a gente não está considerando ainda algumas especificidades do sistema. Se eu preciso ter um servidor dedicado, se tem que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, alguns custos adicionais. Eu estou contando aqui, por enquanto, só o custo de desenvolvimento. E lembre que o custo não é o valor que eu vou vender para o meu cliente, porque ainda não estou colocando lucro, né? Então, se eu sei o número de pontos de função de um sistema, agora eu posso pensar nas estimativas. Quanto custa um ponto de função na minha empresa? Quanto tempo eu levo para desenvolver? Quantas pessoas eu preciso nessa equipe e quanto eu gasto para pagar essa equipe, para alocação do espaço, água, luz, impostos? Então, vamos supor que eu, na minha empresa, consegui descobrir que cada ponto de função me custa R$200. Então, um sistema que tem 90 pontos de função vai custar R$200 vezes 90, o custo.
Tá? E aí, então, com esse número de pontos de função, eu consigo fazer as estimativas. É uma coisa bem demorada, bem detalhada, mas que vai me ajudar depois a poder fazer, inclusive, orçamentos. Quando um cliente me pede para fazer um desenvolvimento de um aplicativo, eu vou analisar os que eu já desenvolvi, porque eu vou verificar a complexidade que eles têm, e eu já sei quanto custa um ponto de função na minha empresa, eu já vou ter feito esse cálculo, e eu vou conseguir estimar corretamente quanto vai custar e, sobre esse custo, quanto eu quero aplicar de lucro. Então, me custa 1.000, mas eu não vou vender por 1.000 para o meu cliente. Eu vou vender por 1.500. Mas eu vou vender por 1.000, que é o preço de custo, mas eu vou fazer um contrato de manutenção para dar o suporte no sistema. Então, não me interessa lucrar com o software, me interessa lucrar com o serviço que eu vou prestar depois, mas eu parto sempre desse cálculo do custo. Depois eu vou fazer, então, um outro exemplo, uma videoaula com outro exemplo, vou tentar fazer um sistema um pouquinho mais sucinto, onde a gente vai fazer o cálculo dos pontos de função não ajustados e vai fazer a segunda parte, que é o ajuste, que é um pouco subjetiva, porque tem algumas perguntas lá na metodologia que a gente vai seguir para poder responder.